Oi, gente. Hoje é quarta-feira, dia 11 de novembro de 2015. Um portal, olha. Vamos dizer que na esfera mística, né? Energética, espiritual, um portal. Mas eu ando tão afastada de tudo e são quase 11 horas da noite. Tô saindo agora do trabalho. Claro que a responsabilidade é minha, né? Eu à tarde queria ter ido em casa, mesmo tendo que voltar às 6 para gravar entrevista, mas acabou que a pessoa que ia me encontrar meio-dia atrasou e não deu notícia. E aí foi dar notícia, já era quase 3 da tarde, e eu lá acabo me envolvendo com outras coisas, né? Fazendo uma coisa atrás da outra. Meu ex-aluno também apareceu, eu esqueci que tinha marcado com ele. Aliás, eu estava justamente pensando em publicar nas redes. Por favor, não estou mais lembrando de nada, de nenhum compromisso assumido. Se eu marquei algo com você, quem quer que você seja, me avise, me lembre, porque eu não consigo mais, não consigo, colapsei, pronto, não consigo mais lembrar se eu marquei uma reunião, se eu marquei uma orientação, se eu marquei o que quer que seja. E não deu outra, eu estava pensando nisso, chega o meu ex-aluno, eu nem tinha, claro, nem tinha corrigido o que eu deveria já ter corrigido e tal. Mas aí corrigi com ele ao lado, levou 20 minutos. E ao mesmo tempo pensei, nossa, mas por que eu ainda estou presa a isso? Ontem vivi uma experiência que me deixou desgostosa, na verdade duas, né? Que era assim, à tarde eu saí do meu trabalho e fui à Justiça do Trabalho para ser testemunha no enésimo processo de colegas docentes contra a instituição na qual eu trabalhava, uma instituição sempre guiada, sempre administrada por pessoas sem nenhum escrúpulo e que sobrevive esses anos todos do trabalho escravo dos seus professores. E que, quando levado à justiça, por causa dessa choradeira, não tem dinheiro, está endividado e tal, sempre oferece acordos aviltantes a trabalhadores que já realizaram o trabalho. Então aquele dinheiro é devido a eles, a nós, né? Porque daqui a pouco sou eu, daqui a pouco será a minha Boa noite. Boa noite. R$20 de álcool, por favor. A minha audiência. E então, assim, eu tenho visto isso repetidamente, né? Sempre essa exploração, inclusive nessa instituição de ensino, entre aspas, de artes, ainda por cima. Aí estava lá e aí inevitavelmente, né, aquelas conversas entre nós e tal, eu já saí meio angustiada. Fui dar aula a um grupo. Me contactaram, me convidaram e eu fui no Lago Norte, que é um bairro nobre de Brasília, dar a aula. Cheguei lá, expliquei uma aula introdutória, tá? Comecei a fazer, né, uma explanação sobre o surgimento das artes na Grécia. Momentos que precedem, depois, né, essa gradativa autonomia da linguagem artística em relação ao rito, o esclarecimento quanto ao que é dramatização e por aí vai. Aí fui, até chegar um pouco a tragédia, mas também essa consolidação das ciências. Aí, na hora, quando estava concluindo, porque eu vi o cansaço deles, 2 pessoas dormiram. Começa por aí, 2 dormiram.
Aí fiquei preocupado, falei, nossa, eu tô sendo monótona, né? Tô sendo cansativa e tal. Mas quando vi que eles estavam cansados, eu fui concluindo. Aí um senhor, porque ele gostaria de fazer uns comentários, umas perguntas, tá? Aí ele começa com uma coisa meio agressiva, assim, né? Meio irritado, irritadiço e tal. Porque os gregos não inventaram a aritmética e a geometria, eles só o teorema de Pitágoras, mas a geometria. Eu falei, olha, eu não disse que os gregos inventaram a aritmética. Aliás, eu mencionei que esse conhecimento era dominado, era mais avançado no Oriente, muito, né? Estava muito à frente dos gregos e, sobretudo, dos territórios mais ao Ocidente. Mas o teorema foi o que eu expliquei, né? O teorema de Pitágoras, para falar sobre a transição do problema para o teorema. A preocupação em se resolver uma crise e a produção do conhecimento pelo conhecimento. Era isso que eu estava querendo ilustrar. Não sei o quê. E a epopeia e a tragédia, não tem diferença entre elas? Falei, tem, mas eu falei também. Eu falei também quanto às temáticas, quanto à extensão, quanto os heróis são os mesmos, mas na tragédia eles passam a ser problematizados. Não, porque eu queria dizer que na epopeia tem interferência dos deuses, mas na tragédia não tem. Ai, gente, eu até escrevi, sabe, hoje sobre isso, assim, no Face, porque, sabe, eu não vou dizer para um médico, não, isso é assim, e é assim, porque eu estou dizendo que é assim, entendeu? Se eu não estudei aquilo. Então, por mais que você seja um médico culto, que fale línguas, né, idiomas, e goste de ler sobre cultura clássica, você não é um especialista. Então, eu fico assim. E aí eu percebi também o autoritarismo de quem acha que, porque tem uma certa idade, age como dono da verdade. Fiquei muito preocupada também com isso. Falei, nossa. E o desgosto das duas experiências juntas me fez voltar dirigindo e pensando, ensinar não é mais uma escolha, não é mais uma alternativa. Eu tenho que, assim, desencanar disso, abandonar essa porra, sabe, assim mesmo, esquecer essa história, porque a população brasileira, seja ela de que classe for, socioeconomicamente falando, é cada vez mais truculenta, não quer aprender porra nenhuma, ou acha que já sabe tudo e cristaliza, né? E não sabe debater, dialogar, quer achincalhar. E aí, para pior, e os professores, né, por sua vez os docentes, são tratados sempre como cidadãos de segunda, terceira categoria. Por que eu vou insistir nisso? Por quê? Eu amo estudar, mas a forma de trabalho não precisa ser obrigatoriamente me tornar ou voltar a ser professora. Eu posso continuar estudando e lendo como eu faço para mim só. O que eu sempre achei egoísta, nossa, egoisticamente pensando. Mas, gente, fui professora há 7 anos, só nessa faculdade lixo que não paga. Depois, também fui professora 2 anos na Universidade de Brasília como substituta. Fui professora 1 ano como contrato temporário, quando estava ali para o fim da graduação, na periferia, em Santa Maria. Fui professora por 2 anos em Mato Grosso do Sul, dando aula para a época 1º grau de português e história, fora cursos livres, exposições feitas por aí. Só esses que eu mencionei já somam 10 anos de docência, né? Já dei minha contribuição, já contribuí, sim. Já quis mudar o mundo,
já achei que, nossa, é preciso alimentar mentes e propiciar um espaço de troca e diálogo e principalmente ajudar os indivíduos a descobrirem o prazer do conhecimento e dissociá-lo de sofrimento, que é o que aconteceu no Brasil, graças a todos esses veículos, canais, discursos interessadíssimos em tornar a população cada vez mais desinformada, ignorante, alienada, burra e facilmente manipulável. Eu tô exaurida, tô decepcionada, tô desencantada, tô exausta. E hoje eu estava conversando com uma colega no trabalho e falando, a sensação que eu tenho é de que esta é a hora de sair do Brasil. Sair do Brasil, porque eu tenho um medo sincero do que esse país está prestes a se tornar, ou está se tornando. Tenho muito medo. Então, essas foram as vivências ontem, né? Aí hoje tô lá no meu trabalho, aí fiquei até agora, 10 horas da noite, aí fico cansada, não tenho ânimo, não saí nem pra almoçar, emendei, né? E agora são, deixa eu ver, tem um mostrador ali na rua, 11/11 ainda data, vamos ver se aparece aqui. Enfim, quase 23 horas, não fiz nenhuma refeição, tirando de jejum antes de sair de casa. Não tive ânimo de parar na rua pra comer nada. Sabe assim, se sente alquebrada, né? Me sinto alquebrada. Mas ontem à noite eu consegui reverter o mal-estar, porque, voltando, como eu estava deprimida, eu passei primeiro num ateliê de um ex-aluno que se tornou um grande amigo, que eu gosto demais, que é talentosíssimo, que é um querido, que é uma pessoa super alto astral. Ele, a esposa dele é um doce, ela também chegou lá, então eu revi também pra dar uma reorganizada, sabe, nas emoções. Aí conversei, fiquei lá um pouco, não sei o quê, e depois segui para um outro encontro festivo de artistas. Acho que todos eles eu admiro profundamente, assim, pessoas impressionantes, né, nos seus talentos e capacidades. E aí lá eu experimentei uma euforia de novo, assim, fiquei eufórica, porque, nossa, extasiástico, né, assim, não, perdão, extasiante, assim, você ter o privilégio de usufruir de tanta beleza. Aí eu saí como se eu tivesse tomado um antídoto para tanto veneno que havia me atingido antes, assim. Tomei um antídoto e me curei um pouco de novo. Mas hoje percebi ao longo do dia que estava, ou que estou, ou que venho vindo esses dias com, assim, muito à flor da pele, né? Tudo me fere. Então, assim, eu fico lendo as notícias e o rompimento da barragem, agora recentemente em Minas Gerais, e a desumanidade e descaramento daquele governador me deixam simplesmente isso, sem palavras. Eu não tenho palavras para descrever a indignação, a perplexidade, sabe, assim, o meu choque perante não só o acontecimento e todas as irregularidades, negligências, favorecimentos e que permitiu que essa catástrofe acontecesse, quanto
com o tratamento que vem sendo dado a isso. Como eu dizia de manhã para o meu amigo que eu dei carona para o plano piloto, no Brasil a vida humana não vale nada, não vale nada. A vida humana só não. O capitalismo é um sistema insustentável, nós já sabemos disso, que escraviza, tritura e mata não só seres humanos, como todas as espécies e o próprio planeta, seus recursos, a terra, a água, né, a vegetação, tudo. Então, assim, é simplesmente devastador. E se insiste nisso. E eu não entendo, não consigo entender como a gente ainda não... Quer dizer, até com pior é que, ainda que com todas as lacunas, com toda a fragilidade da minha interpretação, juntando as várias fontes, eu entendo um pouquinho como que isso persiste, mas não me conformo, e isso me fere, assim, me fere minha alma, se é que existem almas, mas nessa instância, né, que é a da consciência. Nossa, realmente não consigo vislumbrar formas de fazer frente, de resistir. Eu não consigo vislumbrar trincheiras possíveis nas quais se possa combater, impedir, minimamente que seja, a continuação e o avanço desses descalabros todos. Eu me sinto inconsolável, assim, num país que já era para ter operado, né, uma transformação qualitativa, esse retrocesso todo, que elite entreguista que a gente tem, nossa, que revolta, que raiva. E esse sentimento de impotência que aniquila, né? Aniquila. Aí nada disso me parece, sabe, angariar algum resultado. Imagina, o que adianta? Você tá lá, vai a mil reuniões feministas, de movimento isso, de democratização daquilo, blá 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 blá. Aí você vai numa aula, dá uma aula como é que eu fui dar. E essa mesma pessoa que fez essas interferências de maneira autoritária, truculenta, né, desagradável, conclui já mais calmo, porque tava, apesar do meu desgosto, da minha tristeza, eu fui muito suave, né, nas respostas. Não é bem assim e tal. Não, mas sabe que quando o autor X escreveu tal peça, então assim, fui, né? Conclui assim: naquela época era comum os homens ficarem uns com os outros, porque ainda não era pecado. E aí aquilo como que arrematou de vez, assim, pra mim, a experiência ali daquele momento. E eu fiquei com cara de paisagem pensando: que argumento se usa com alguém que faz uma avaliação sobre um dado período histórico nesses termos? Que argumento, assim? E outra, chega, foda-se, não vou argumentar nada.
que isso? Eu sou obrigada mesmo? Essas são construções de uma vida toda, de uma vida toda. Enfim, aí eu tenho, quer dizer, é uma montanha-russa emocional, existencial, de ideais que me dilacera, sabe? Deixa em frangalhos. Eu precisava muito, muito de férias agora, muito de uma pausa, eu precisava muito de uma pausa. Eu vou terminar por aqui. Agradeço, né? Paciência, agradeço por você ter assistido e espero que o próximo vídeo seja mais alegre. Ótima noite, hoje é quarta-feira. Eu queria estar indo para um cineminha, mas vou para casa desabar. Aproveitem por mim. Até a próxima.